No manto etéreo da história humana, entretecida com os fios do mítico e do real, ergue-se a mitologia grega, um universo repleto de deidades majestosas, heróis lendários e criaturas fantásticas. Neste reino antigo, repleto de mistérios e maravilhas, destaca-se uma figura de incomparável poder e sabedoria: Zeus, o monarca absoluto do Olimpo, cujo nome ecoa através das eras como um trovão retumbante no silêncio do cosmos. Zeus, transcendendo a mera figura de um deus, ergue-se como o epítome do poder divino e da autoridade suprema. Ele é o Senhor incontestável dos céus, o mestre dos raios que rasgam o véu do firmamento, o guardião da ordem e da justiça. A saga de Zeus é tecida com os fios dourados de triunfos titânicos e alianças celestiais, pontuada por momentos de revelações profundas e sabedoria eterna. Convidamos você, viajante do tempo e do pensamento, a se juntar a nós nesta odisseia imortal. Vamos mergulhar juntos nas profundezas insondáveis das lendas gregas, desvelando as camadas multifacetadas de Zeus. Suas histórias, gravadas nas páginas do tempo, não são meros relatos do passado, são os ecos vibrantes que ressoam no coração do imaginário coletivo, iluminando as sombras do esquecimento. Juntos, numa jornada além dos véus da realidade, atravessaremos as brumas enigmáticas do tempo, buscando as verdades ocultas nas lendas ancestrais de Zeus. Este Deus, o mais sublime entre os imortais, cujas decisões e decretos moldaram o panteão grego, deixou uma marca indelével que permeia não só a cultura ocidental, mas também o tecido da própria existência humana. Neste percurso épico, onde o mito se entrelaça com a história, a figura de Zeus se ergue como um farol de força e inspiração, um símbolo eterno do poder que transcende eras e civilizações, um legado que continua a inspirar, a fascinar e a desafiar a humanidade em sua incessante busca por compreensão e significado. No crepúsculo da criação, quando o cosmo ainda pulsava ao ritmo primordial de caos e ordem, a saga de Zeus começou a ser tecida no tecido do destino. Suas origens, entrelaçadas com o poder e o mistério, remontam a uma era onde Cronos e Reia, titãs de estatura colossal e influência sem limites, governavam sobre um universo ainda em sua infância. Cronos, assombrado pela sombra de uma profecia arcaica que prenunciava sua queda pelas mãos de sua própria prole, consumia seus filhos recém-nascidos, tragando-os para o abismo de seu ser, num ato de desespero e medo. Reia, matriarca aflita e esposa de Cronos, encontrava-se dilacerada entre o amor maternal e a tirania do esposo. Foi neste caldeirão de emoções que Zeus veio à luz, nascido não apenas para existir, mas para transcender. Em um ato de rebelião sublime e amor inquebrantável, Reia concebeu um plano audacioso. Ela escondeu Zeus, seu filho destinado à grandeza, nas profundezas sagradas de uma caverna escondida na ilha de Creta. Ali, entregou a Cronos uma pedra disfarçada, um ardil que enganou o titã e salvou Zeus do destino devorador de seus irmãos. Em um santuário encoberto pelas sombras das montanhas cretenses, Zeus foi criado longe dos olhos de seu pai opressor. Nutrido pelo leite místico da cabra amalteia e guardado por guerreiros leais, o jovem deus foi envolto em uma infância que entrelaçava a simplicidade rústica com a majestade divina. Esse refúgio, distante do tirano Cronos, foi o palco onde Zeus forjou seu caráter e habilidades, preparando-se para o destino monumental que o aguardava. A caverna de Dicte, esse berço de divindade e destino, testemunhou a educação de um futuro soberano dos deuses. Lá, Zeus foi instruído nas artes do combate e nas sutilezas da sabedoria e justiça divinas. Esses anos formativos não foram apenas o início de uma vida, mas o prelúdio de uma revolução celestial que reverberaria através das eras. Neste capítulo primordial, repleto de estratégia e mistério, a história do nascimento de Zeus transcende a mera narrativa de um deus emergente. É o preâmbulo de uma era de transformação divina, onde Zeus se ergueria não apenas como um sobrevivente do destino, mas como um líder visionário,
destinado a remodelar o panteão grego e a reescrever as páginas da história do Olimpo. Enquanto Zeus amadurecia em força e sabedoria, as engrenagens do destino forjadas nas estrelas começaram a girar inexoravelmente. Era chegado o tempo de um confronto titânico, destinado a não apenas decidir o futuro de Zeus, mas também o do próprio universo. A batalha que se desdobrou foi de proporções cósmicas, uma guerra conhecida nos Anéis do Tempo como a Titanomaquia. Esse confronto colossal entre Zeus e seus irmãos contra Cronos e os antigos titãs sacudiu os fundamentos do cosmos, uma luta que ressoou através das esferas celestiais e abismos infernais. Zeus, empunhando os raios, símbolos de sua autoridade e poder, e armado com uma coragem que desafiava os próprios deuses, liderou a insurgência contra o tirano que o ameaçara desde o berço. O embate entre Zeus e Cronos foi mais do que um confronto físico. Foi uma tempestade de estratégia, força e magia, uma batalha em que o céu bramia com o troar dos relâmpagos e a terra tremia sob os pés dos combatentes. Enquanto deuses e titãs travavam uma guerra pela supremacia, o destino de todo o universo pendia na balança. Após um árduo e exaustivo combate, a vitória brilhou nas mãos de Zeus e seus aliados. Cronos foi deposto, derrubado do trono que uma vez governara com mão de ferro, e os irmãos de Zeus foram finalmente libertados das profundezas do tirano derrotado. Com esta vitória monumental, Zeus não apenas provou seu poder inigualável, mas também sua sabedoria e senso de justiça. Ele dividiu o universo entre seus irmãos com equidade. Poseidon foi agraciado com o domínio dos vastos mares, Hades, com o reino sombrio do submundo, e Zeus, ele mesmo, ascendeu para governar os céus, estabelecendo o Monte Olimpo como seu trono celestial. Esta divisão marcou o alvorecer de uma nova era, um período de ordem e poder sob a égide de Zeus. Mais do que um mero rei entre os deuses, ele se tornou um governante que conquistou seu trono através da valentia, da astúcia e de um profundo anseio por justiça. A ascensão de Zeus ao poder é um lembrete perene de que até mesmo os deuses não estão além do desafio, que a verdadeira força é forjada na determinação e que a justiça pode nascer das cinzas do conflito. Assim começou a Era de Zeus, um capítulo decisivo que definiu a essência dos deuses gregos e deixou uma impressão indelével no vasto tapeçar da mitologia mundial. Após a gloriosa vitória na Titanomaquia, Zeus ascendeu ao trono celestial do Olimpo, marcando o início de uma nova era no panteão grego. Sua coroação não foi apenas uma mudança de guardião, mas o alvorecer de uma era onde o céu e a terra se uniram sob o domínio de um único, supremo monarca dos deuses. Como o soberano do Olimpo, Zeus reinava com uma majestade que ecoava através dos confins do universo. Ele presidia o conselho divino com uma sabedoria que transcendia as eras, tecendo a complexa tapeçaria do destino que unia deuses e mortais. Suas decisões, infundidas tanto com reverência quanto com temor, detinham o poder de manter a harmonia cósmica ou de precipitar o caos nas esferas celestiais e terrenas. Zeus, o mais exaltado entre os deuses, exercia um controle soberano sobre os elementos da natureza. Sua vontade podia agitar os céus, orquestrar tempestades, comandar os ventos caprichosos e convocar as chuvas benéficas para a terra. Contudo, entre todos os seus poderes, o raio era sua arma mais emblemática, uma manifestação física de sua autoridade e capacidade de impor justiça. O raio, mais que um mero instrumento de poder, era uma extensão palpável da vontade indomável de Zeus, um símbolo de sua supremacia incontestável. Nas mãos de Zeus, o raio tornou-se um ícone eterno de divindade e autoridade, imortalizado na arte e na literatura, um lembrete perene de sua essência como o guardião do Olimpo e o protetor da ordem universal. Sob a égide de Zeus, o Monte Olimpo resplandecia como o coração do poder e da sabedoria. Era um santuário celestial onde os deuses debatiam os destinos do mundo, um panteão onde o heroísmo e a virtude eram celebrados e a injustiça
implacavelmente punida. No reinado de Zeus, a busca não era apenas por poder, mas por um equilíbrio preciso entre as esferas divinas e humanas, uma tarefa que exigia não só a força de um deus, mas também uma compreensão profunda da natureza humana e divina. Nesta Era Dourada, o Olimpo floresceu sob o olhar vigilante de Zeus, um governante que mesclava imponência com compaixão, atento ao delicado equilíbrio do cosmos. Seu legado foi um reinado que não apenas definiu os contornos do mundo mítico, mas também deixou uma marca indelével na história da humanidade, um testemunho da grandeza que pode ser alcançada quando o poder é equilibrado com sabedoria. No vasto firmamento da mitologia grega, onde deuses imortais entrelaçam seus destinos em um eterno drama cósmico, as histórias de Zeus ressoam com uma força singular. Essas lendas, tecidas no rico manto da tradição helênica, não apenas exibem a magnitude de seu poder e influência, mas também desvendam as camadas intricadas de sua personalidade e governança. Entre os inúmeros contos que orbitam o trono de Zeus, o mito de Prometeu brilha com uma luz sombria e reveladora. Este titã, ousado o suficiente para desafiar o soberano dos céus, roubou o fogo divino para entregá-lo à humanidade. Tal ato de desafio encontrou uma resposta severa de Zeus, que impôs a Prometeu um castigo eterno. Acorrentado a uma rocha, seu fígado era devorado diariamente por uma águia implacável, regenerando-se a cada noite para perpetuar sua agonia. Este episódio, sombrio e majestoso, reflete a natureza complexa de Zeus, um deus que sustentava a ordem e a autoridade com uma mão de ferro, capaz de punições implacáveis. Em outra vertente do vasto tapeçar mitológico, encontramos a lenda da criação do homem, uma história que coloca Zeus como o escultor do destino humano. Foi sob seu comando que a humanidade foi moldada e influenciada, numa interação que refletia tanto a benevolência quanto a exigência de Zeus por respeito e veneração. A saga de Zeus e Europa, por sua vez, é uma narrativa que oscila entre o divino e o terreno, um conto que revela a natureza multifacetada do deus do Olimpo. Apaixonado pela mortal Europa, Zeus se transformou em um touro branco deslumbrante, um gesto que mistura a sedução divina com a paixão terrena. Esse mito, carregado de simbolismo e emoção, destaca a habilidade de Zeus de transitar entre diferentes esferas, revelando aspectos de seu caráter apaixonado e, por vezes, enganoso. Cada um desses mitos, desde Prometeu até Europa, tece uma visão das inúmeras facetas de Zeus. Eles pintam um retrato de um deus capaz de compaixão profunda e brutalidade igualmente intensa. Um governante que não apenas comandava os céus, mas que também moldava de forma ativa o curso da história humana e divina. Através dessas histórias épicas, Zeus emerge não apenas como uma entidade de poder indomável, mas também como uma figura complexa, profundamente enraizada no tecido da consciência humana. Estes mitos, repletos de tensão dramática, paixão ardente e força indomável, transcendem o mero papel de narrativas antigas. Eles são a voz da Grécia antiga, ecoando seus valores, medos e aspirações mais profundos, um espelho que reflete a alma de uma civilização e a essência de seu Deus mais poderoso. No vasto panteão da história, Zeus, o soberano do Olimpo, eleva-se como uma figura transcendental, cuja presença e poder reverberaram muito além das sagradas páginas da mitologia antiga. Sua imponente figura, um mosaico de autoridade e força, deixou uma marca indelével que percorreu os corredores do tempo, influenciando a arte e a cultura de civilizações que se estendem por milênios. Na rica tapeçaria da literatura, a figura de Zeus resplandece como uma fonte perene de inspiração. Desde as obras épicas de Homero, como a Ilíada e a Odisseia, onde é pintado como um governante de poder inigualável e vontade caprichosa, até as adaptações literárias da era moderna, a presença de Zeus permanece um testemunho vibrante da fascinação eterna da humanidade pelo divino e pelo poder absoluto. Poetas, dramaturgos e escritores, enfeitiçados por suas relações complexas e suas lutas por justiça e domínio, teceram sua imagem em incontáveis formas e contextos,
cada um refletindo um aspecto de sua natureza multifacetada. Nas artes visuais, a representação de Zeus alcançou proporções míticas. Esculturas antigas retratam-no como uma entidade de majestade e poder, muitas vezes empunhando um raio, o emblema de sua autoridade. Artistas como Fídias imortalizaram Zeus em obras que desafiam o tempo, como a monumental estátua de Zeus em Olímpia, uma maravilha que se ergueu como um farol da arte e da admiração antiga. Na pintura, desde os afrescos arcaicos até as magníficas obras renascentistas e barrocas, Zeus foi retratado em um leque de cenários, ora como o magnânimo regente do Olimpo, ora como o amante transformado em busca de afeto mortal. Essas representações visuais transcendem a simples ilustração de mitos. Elas refletem os valores, as crenças e a estética de cada era, tornando Zeus um ícone eterno na história da arte. Na cultura popular contemporânea, Zeus mantém sua posição como uma figura central e reverenciada. Em filmes, séries, quadrinhos e videogames, ele é frequentemente evocado como um símbolo de autoridade e força, enfrentando às vezes os desafios da liderança. Esta persistência no imaginário coletivo demonstra que Zeus é mais do que um deus da mitologia antiga. Ele é um arquétipo cultural, um símbolo poderoso que fala sobre liderança, poder e justiça, destacando a complexa interação entre o divino e o mortal. A jornada de Zeus através da arte e da cultura é uma odisseia que revela como sua figura, muito além de ser apenas uma entidade mitológica, tornou-se um símbolo universal. Sua influência atravessa as eras, provando que certos símbolos e narrativas possuem um apelo e uma ressonância verdadeiramente universais, ecoando nas mais diversas formas de expressão humana. No crepúsculo de nossa odisseia pelo reino celestial de Zeus, nos vemos à beira de um vasto oceano de reflexão, contemplando o legado monumental deste Deus supremo do Olimpo. Zeus, em sua grandiosa tapeçaria de poder e sabedoria, oferece-nos um espelho não apenas da mitologia grega, mas também da essência intrínseca da humanidade. No trono divino, Zeus é mais do que o arquétipo do poder supremo. Ele é o eterno guardião do equilíbrio entre ordem e caos, justiça e tirania, amor e conflito. As narrativas que envolvem Zeus, tecidas com desafios colossais e triunfos memoráveis, são ecos dos dilemas perenes da alma humana, uma fonte inesgotável de fascínio e contemplação profunda. Na era moderna, a influência de Zeus transcende as antigas escrituras e as majestosas obras de arte. Ele se mantém como uma entidade culturalmente significativa, imprimindo sua marca na literatura, no cinema, nas artes e na linguagem do cotidiano. Termos como zeolítico, zênite e expressões como um complexo de Zeus são testemunhos vibrantes da sua presença perene na cultura humana. Contudo, a verdadeira imortalidade de Zeus reside não em seu domínio ou nas lendas que protagoniza. Sua eternidade é forjada em sua habilidade de encapsular aspectos fundamentais da experiência humana. A incessante busca por justiça, a natureza intrincada do poder, a complexidade das relações e a tensão entre destino e livre-arbítrio. Ao concluirmos nossa jornada através da vida e do legado de Zeus, estendemos a você, caro explorador das eras e dos mitos, um convite para continuar navegando pelas águas profundas da mitologia. Cada mito, cada deidade, cada herói e cada monstro carrega consigo uma tapeçaria de histórias que iluminam, inspiram e desafiam. A mitologia grega, em especial, é um caldeirão de sabedoria, aventura e reflexão, um terreno fértil para a imaginação e para o entendimento profundo. Que a saga de Zeus sirva de farol para guiá-lo na exploração dos antigos mitos, incentivando-o a descobrir as lições e maravilhas escondidas nas sombras do passado. Lembre-se de que cada história carrega o poder de desvendar verdades, de despertar a imaginação e de iluminar o presente com a luz do conhecimento ancestral. Agradecemos por ter compartilhado conosco esta jornada épica pelo universo de Zeus. Continue explorando, questionando e maravilhando-se com as inúmeras histórias que formam o mosaico da nossa existência.
pois é no coração da curiosidade e na alma da descoberta que os verdadeiros mitos ganham vida e ressoam através dos tempos.